Então, vamos lá, vamos olhar para essa carta. A primeira carta de João, ela apresenta para nós, irmãos, 3 provas da autenticidade da fé de uma pessoa que se diz cristã. A primeira delas é a prova doutrinária, aquele que nega que Jesus veio em carne, nega que ele é o Cristo, esse não procede de Deus, e ninguém pode ser, de fato, um cristão se nega a natureza divina e humana de Jesus Cristo. É isso que essa carta vai mostrar para nós. Além disso, a prova social. Quem não ama não é nascido de Deus e permanece nas trevas e também na morte. Não é possível a gente separar a relação com Deus da relação com os irmãos. E o amor, então, é a apologética final e a evidência insofismável de que somos discípulos de Cristo. Você tem que avaliar a sua fé. Essa carta vai nos colocar contra a parede. Nós seremos, sim, examinados à luz das Escrituras se de fato somos filhos de Deus, se de fato nascemos de novo. E a terceira prova da autenticidade da fé de uma pessoa que essa carta vai tratar é a prova moral. Quem crê em Cristo e o ama deve andar assim como ele andou. Não pode existir um abismo entre a teologia e a ética, entre a fé e as obras, entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. E por que o apóstolo João, e nós vamos ver que era ele mesmo que escreveu essa carta, faz questão de tratar sobre esses assuntos tão importantes para a nossa vida? Ele faz isso, irmãos, porque o contexto das 3 cartas vai nos mostrar uma igreja completamente assediada pelos falsos mestres. E muitos desses mestres saíram, inclusive, de dentro da própria igreja, como ele vai falar no capítulo 2, versículo 19. E se João, na sua velhice, de fato estivesse na igreja de Éfeso, antes de ser exilado para a ilha de Patmos, a gente está falando de uma igreja que Paulo havia exortado que muitos falsos mestres iriam surgir de dentro da própria igreja. Paulo havia alertado dessa possibilidade. E a heresia, ela é nociva. A heresia, meus irmãos, ela mata, ela engana, e nós não podemos ser complacentes com o erro, não podemos tolerar a mentira. Não podemos apoiar a causa dos falsos mestres e hoje, ainda nos nossos dias e talvez mais do que nunca, muitos falsos mestres e profetas têm surgido e enganado muitas pessoas. Augusto Nicodemos diz que denunciar as heresias deve ser uma responsabilidade da igreja. Chega de ficar jogando sujeira para debaixo do tapete em nome da comunhão. Se Lutero pensasse assim, estaríamos até hoje adorando imagem e rezando em latim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a igreja ela é a guardiã do bom depósito de Cristo. A respeito do autor, há um consenso de que a carta foi escrita pelo apóstolo João, e a semelhança com o 4º evangelho é enorme no que tange ao vocabulário, estilo, pensamento e também escopo. E as evidências internas e externas apontam para João como sendo o autor dessa carta. Entre as evidências externas que nós temos, está o fato de os pais da igreja do 2º século, como Policarpo, Papias, Clemente de Alexandria e Irineu, dando testemunho eloquente da autoria joanina dessa carta. Tertuliano no começo do 3º século, Cipriano nos meados do 3º século e Eusébio no final do 4º século também dão testemunho que João foi o autor dessa carta. Todas as epístolas se acham nos manuscritos mais antigos e a primeira epístola está incluída também nas mais antigas versões da igreja, tanto do Oriente como também do Ocidente, a saber, a siríaca e a latina. O cânon muratório atribui a João tanto o Evangelho como esta primeira carta. E as evidências internas, basta ler o Evangelho de João e ler essa primeira carta, que você vai perceber a semelhança e os paralelos verbais e as escolhas de palavras que a gente pode encontrar tanto no Evangelho como também nessa carta.
Ambos os livros enfatizam também os mesmos temas: amor, luz, verdade, testemunho, filiação, e tanto a epístola quanto o evangelho revelam o uso literário de contraste, como vida e morte, luz e trevas, verdade e mentira, amor e ódio. Agora, se é João, de fato, que escreveu essa epístola, o que é que a gente pode saber sobre o autor? Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele traz algumas verdades, ele nos relembra algumas verdades a respeito de João. Ele diz que era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago. Seu pai era um empresário da pesca e sua irmã, e era irmã de Maria, mãe de Jesus. João era galileu e certamente deve ter crescido em Betsaida, às margens do mar da Galileia, e ele, à semelhança do seu pai, também era um pescador. O que nos encanta por vermos que Deus escolhe pessoas simples e muitas vezes iletradas para poder usar na sua obra. João era discípulo de João Batista, mas deixou João Batista para seguir o Senhor Jesus. Abandonou suas redes para integrar o grupo de Jesus, tornando-se mais tarde um dos 12 apóstolos. Quando Deus chama alguém, esse chamado exerce uma força no coração daquele que ele chama, e não existe obstáculo para chamar, para a obediência ao chamado de Deus. Uma vez que Deus chama, nós largamos pai, mãe, profissão e tudo o que temos para poder segui-lo. João também tornou-se integrante do círculo mais íntimo de Jesus, ao lado de Pedro, André. Ele integrava esse grupo seleto que desfrutava de uma intimidade ainda maior com o Senhor Jesus. Nós vemos em várias passagens dos evangelhos Jesus chamando Pedro, Tiago e João para estar com ele. De todos os discípulos e dos apóstolos, ele chama sempre esses três para estar com ele. Mas dentre os três, João era sempre o mais íntimo, o mais próximo. Ele foi chamado do discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava. Foi o único que reclinou a cabeça no peito de Jesus. É interessante que na leitura do nosso texto, a gente vai ler João dizendo o que ouvimos, o que os nossos próprios olhos viram, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele não só apalpou Jesus, mas reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Que fantástico. Vamos lá, Eduardo, não chora não. João também acompanhou o julgamento e a crucificação de Jesus, enquanto os outros apóstolos fugiram. João, que era aparentado do sumo sacerdote, pôde estar presente no julgamento de Jesus e em sua crucificação, quando assumiu a responsabilidade pela mãe de Jesus. Ele não foi um discípulo fujão como os outros. Também foi testemunho ocular da ressurreição e da ascensão de Cristo. Foi um dos primeiros a ver o túmulo de Jesus vazio e a testemunhar o Cristo ressurreto, primeiro na casa, com as portas trancadas, e também depois no mar da Galileia, comendo um peixinho. Além disso, quando Jesus foi assunto aos céus, João estava entre os discípulos que olhavam para as alturas enquanto Jesus subia. O autor é testemunho ocular e ouvinte de Jesus. Ele viu, ouviu e tocou em Jesus. João também tornou-se uma das colunas da igreja de Jerusalém. Por volta de 40 depois de Cristo, quando Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém, Tiago, Cefas e João eram considerados como colunas da igreja de Jerusalém. E muito embora não tenhamos nenhum registro de algum milagre que João tenha feito, ele tinha autoridade para dizer, como Pedro ao paralítico, olhai para nós. João também passou seus últimos dias em Éfeso, e é muito provável que João tenha fugido para Éfeso por volta do ano 68 depois de Cristo, antes da destruição da cidade de Jerusalém por Tito em 70. Dali, ele foi banido para a ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, onde escreveu o livro de Apocalipse. João morreu de morte natural, enquanto todos os outros apóstolos foram martirizados. Seu irmão Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer, enquanto João foi o último. De acordo com Irineu, o apóstolo viveu até o tempo de Trajano, e João morreu por volta de 98 depois de Cristo, durante o reinado do imperador
Trajano. Agora, o local e a data em que essa epístola foi escrita. 1 João é uma das cartas dos livros de mais difícil datação do Novo Testamento. A maioria dos comentaristas sugere uma data aí posterior à destruição de Jerusalém, por volta de 85, algum tempo depois do quarto evangelho, cuja linguagem em temas a epístola parece presumir. A carta ela foi escrita a uma igreja ou a várias igrejas, pode ser uma carta geral, em que falsos profetas e falsos ensinos haviam aparecido e feito algum tipo de progresso. E esses indivíduos se inclinavam a uma forma antinomiana de docetismo incipiente, negando a encarnação de Cristo, ao passo que reivindicavam íntima comunhão com o Pai. Negavam a encarnação de Cristo, mas diziam que possuíam comunhão com o Pai. A gente vai ver João refutando fortemente esse tipo de pensamento. E havia duas formas distintas dessa negação. A primeira era o docetismo propriamente dito, em que a realidade do corpo físico de Jesus era negada. Eles entendiam que Jesus era uma emanação de Deus ou mesmo um fantasma. E a segunda, conhecida como serintianismo, por ter sido defendida por um certo Serinto, afirmava que Jesus havia sido tomado pelo Cristo divino por ocasião do batismo e por ele abandonado antes da crucificação. Então, como resultado desse ensino falso, os leitores estavam em condição espiritual sofrível. Quando nós lemos a carta, nós vamos ver que existia uma tendência ao pecado e também ao mundanismo. A gente percebe também falta de amor fraternal entre os irmãos e a perda da certeza da salvação. Por esses motivos, então, João escreve. Se o Evangelho foi escrito com o propósito de que as pessoas crescem que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, pudesse ter vida no seu nome, tinha um propósito evangelístico, a primeira carta foi escrita com o propósito de dar garantia aos que creram em Cristo acerca da certeza da sua salvação. Já a segunda e a terceira carta, respectivamente, foram escritas para alertar a igreja sobre o perigo dos falsos mestres e dos falsos líderes. Essa carta de João, essa primeira carta, ela possui uma ênfase geral, também apologética, é uma carta de segurança espiritual. Por 13 vezes nós vamos encontrar na carta a expressão nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos, nós temos a certeza. Além disso, uma carta teste, conheço a Deus ou não conheço a Deus? Nisto conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Olha, quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos do diabo? Primeira carta de João vai dizer quem é. É um teste. Eu me lembro quando eu tive aula de 1 João no Seminário Palavra da Vida, ainda em Recife, 2001. E todos os alunos saíam da sala chorando, clamando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim e me recebe. Será que eu sou crente de verdade? Leia 1 João. Você vai ser colocado contra a parede, você vai ser despido diante das Escrituras, você vai ser confrontado. E você vai perceber que não é o tempo que você tem de igreja que garante a você vida eterna. Essa carta aqui vai arrebentar com a gente. Você vai sair daqui muitas vezes no domingo moído. Espero que até chorando. Clamando a Deus: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Essa carta também é uma carta pessoal e espiritual, uma carta que enfatiza o amor, a essência do próprio Deus. Ele é luz, Ele é amor, a humanidade de Cristo. Vai enfatizar também que Jesus é o Salvador, a habitação do Espírito Santo no crente, a necessidade de separação com o mundo e a necessidade de obediência aos mandamentos divinos. O Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, ele entende que o propósito principal então, de 1 João, é conduzir os crentes ao pleno desfrute da comunhão espiritual
e da clareza de salvação pessoal, apresentando os critérios que definem a genuína comunhão cristã com um Deus santo e amoroso. Então, tendo isso em mente, vamos entrar agora no nosso texto, no prólogo, que vai do versículo 1 até o versículo de número 4. Acompanhe na tela ou então na sua Bíblia, por favor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. A ideia central, meus irmãos, desse prólogo é que a encarnação do Verbo testemunhada pelo autor é a base da sua proclamação, das bênçãos da comunhão e também da plena satisfação. Quero repetir. A encarnação do Verbo testemunhada pelo autor é a base da sua proclamação, das bênçãos da comunhão e da plena satisfação. Nós podemos olhar para esse texto de três formas. A primeira delas implica em vermos o conteúdo da sua proclamação. O versículo 1 e 2 fala sobre a eternidade do Verbo e também a manifestação do Verbo. João vai começar dizendo o que era desde o princípio. Esse princípio pode ser o princípio do Evangelho ou o princípio do anúncio do Evangelho, como começa o Evangelho de Marcos. Esse princípio pode estar se referindo ao que João escreveu no seu Evangelho. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E isso parece fazer sentido porque a gente vê no versículo de número 1 também, versículo de número 4, que ele estava com Deus. A vida eterna estava com Deus. Da mesma expressão que João vai usar no seu evangelho, dizendo que o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus. Esse é o princípio de tudo. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse o próprio tempo, já existia Deus. E Jesus, ele é o princípio de tudo. Ele é aquele que dá origem a todas as coisas. Ele não é criado. Ele é o criador de tudo, porque dele e por meio dele, inclusive para ele, são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Então, o evangelista, o apóstolo João, enfatiza aqui, em primeiro lugar, a divindade de Cristo e a sua pré-existência. Ele arrebenta aqui com os gnósticos e os docetas, que acreditavam que o Cristo veio sobre Jesus no batismo e o deixou na sua crucificação. E ele está dizendo nada disso. Ele existe desde sempre. Desde antes de existir o mundo, ele já é. E tudo que foi feito sem ele não foi feito. Jesus, ele é o princípio de tudo. E ele não só é o princípio, mas ele estava com o Pai. Logo, ele é distinto do Pai. Isso aqui mostra claramente para mim e para você, não só a preexistência de Cristo, mas a sua própria divindade. Porque se no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo que é Deus está com, então é distinto de. É a segunda pessoa da Trindade. É o Verbo que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É o Eterno que entrou no tempo, para tirar do tempo e levar para a eternidade aqueles que creem no seu nome.
Jesus, meus irmãos, ele é Deus. E João faz questão de enfatizar a sua divindade. Esse Deus que é desde o princípio e que estava com o Pai, ele se manifestou. Ninguém conhece a Deus, a não ser que o próprio Deus se manifeste. Foi isso que aconteceu. Cristo se manifestou. A vida se manifestou. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Jesus não só tem vida em si mesmo, como ele é a própria vida. Ele é a origem da vida e o sustentador de toda a existência, de todo o cosmos e de tudo. Ele não só cria, mas sustenta e tudo nele subsiste. Colossenses capítulo 1. E o que João está mostrando aqui é que esse Deus eterno, esse Deus criador, esse Deus que está com o Pai, mas é distinto dele, esse Deus se manifestou como a própria vida. A vida se manifestou. E essa vida é a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E vida eterna, aqui, meus irmãos, não pense em questão de tempo, mas questão de qualidade. É claro que a qualidade da vida que Jesus vem trazer para nós implica também numa vida eterna, mas é uma vida plena, é uma vida abundante, é uma vida totalmente nova, é uma vida que o mundo não conhece. Mas somente aqueles que creem em Cristo, que ouviram o Evangelho, que creram nele, colocaram nele a sua fé, receberam. Quem tem a Cristo tem a verdadeira vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, o conteúdo da proclamação, do testemunho, do anúncio de João tem a ver com Cristo, com a eternidade do Verbo e com a manifestação do Verbo. É importante a gente relembrar que João ele escreveu para defender a fé e fortalecer as igrejas contra os falsos mestres e a sua herética doutrina. E esses falsos mestres haviam saído dentro da própria igreja, se desviaram dos preceitos doutrinários. E João identificou o surgimento de uma perigosa heresia que atacaria implacavelmente a igreja do segundo século, que seria a heresia do gnosticismo. Nós temos aqui um proto-gnosticismo que nos leva a um docetismo. O gnosticismo era uma espécie de filosofia religiosa que tentava fazer um concubinato entre a fé cristã e a filosofia grega. Os gnósticos, influenciados aí pelo dualismo grego, eles entendiam que a matéria era essencialmente má e o espírito essencialmente bom. E esse engano acabou desembocando num grave erro doutrinário. Os gnósticos diziam que o corpo, sendo matéria, não podia ser bom e, por consequente, negavam a encarnação de Cristo. E essa posição resultou em duas atitudes diferentes em relação ao corpo: o ascetismo e a libertinagem. Se o corpo é mau, a matéria é má, então eu vou privar o meu corpo, a minha carne, dos prazeres desse mundo. O que Paulo vai chamar de ensino de demônio, que proibia a ingestão de certos alimentos, inclusive o casamento. Mas nós temos, por outro lado, a libertinagem. Se o corpo é mau e o espírito é bom, aquilo que eu faço com o corpo não interfere no meu espírito. Logo, eu posso me entregar à devassidão moral. E isso influenciou, sim, muito a igreja do primeiro século. E influencia até hoje a igreja. Me lembro quando eu dei carona para uma colega de trabalho da Aline, e ela disse que a gente não tem pecado mais. Porque uma vez que o Espírito habita em nós, o Espírito de Deus está em nós, tudo que eu faço no corpo não é considerado pecado por Deus, porque o Espírito de Deus não habita onde tem pecado. Então eu posso fazer tudo o que eu quiser com esse corpo, porque o que eu faço com o corpo não interfere na minha comunhão com Deus, na minha vida com Deus.
Isso está errado. Isso é um pecado sério. Paulo vai dizer aos coríntios que aquele que foi comprado pelo sangue de Cristo deve glorificar a Deus com o seu corpo. Deus se preocupa com o corpo, Deus quer a santidade do corpo. Devemos fazer morrer pelo Espírito de Deus os feitos do corpo, se quisermos experimentar a vida que Cristo veio dar para nós. Um dia, Deus vai ressuscitar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O corpo para Deus importa. Jesus ressuscitou não só em espírito, mas ressuscitou em corpo. Então, o corpo para Deus importa. E João aqui vem batalhando e trabalhando já no início dessa carta, combatendo na raiz esse tipo de ensino enganoso. A heresia gnóstica atingiu verdades essenciais do cristianismo. A primeira delas foi a doutrina da criação. Os gnósticos estavam errados quando afirmaram que a matéria era essencialmente má. Deus criou o mundo e Ele mesmo deu a nota para aquilo que Ele criou. É tudo muito bom. Russell Shedd corretamente afirma que enquanto o gnosticismo colocou a matéria em oposição a Deus, a encarnação traz o Deus transcendente para dentro da nossa humanidade. Não é a matéria em oposição a Deus, o antagonismo fundamental, mas ela é o meio pelo qual Deus se revela no corpo de Cristo. Não é a matéria o obstáculo ao progresso, mas o veículo pelo qual Deus nos salva por meio da cruz e também do túmulo vazio. Foi necessário que o Deus invisível se tornasse carne, habitasse entre nós, matéria, e morresse numa cruz e fosse sepultado e ressuscitasse ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ser salvos. A segunda verdade que foi afetada pela heresia gnóstica foi a doutrina da encarnação. Para os gnósticos, era impossível que Deus houvesse assumido um corpo físico e material. E essa heresia, como a gente já viu na sua forma mais radical, é chamada de docetismo. A palavra grega, dokel, significa parecer, e os docetistas pensavam que Jesus só parecia ter um corpo. Eles afirmavam que o seu corpo humano, físico, era senão puramente espiritual e que não tinha senão a aparência de um corpo. E o apóstolo João se levanta contra essa perniciosa heresia com palavras muito duras. Ele diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, é o espírito do anticristo. 1 João 4, 2 e 3. E esses ensinamentos heréticos que negavam a humanidade e a divindade de Cristo foram posteriormente, meus irmãos, rejeitados pela igreja, tanto nos concílios de Nicéia como também de Calcedônia, que adotaram o ensino bíblico da perfeita humanidade e também divindade de Cristo. Essa mensagem de João aqui, quando ele aponta para o conteúdo da sua proclamação da eternidade do Verbo e da manifestação do Verbo, é de que Deus não está distante e nem indiferente a esse mundo, como pensam os gnósticos e também os deístas. O testemunho de João é que Deus está profundamente interessado com este mundo. Ele enviou o seu Filho ao mundo, e seu nome é Jesus Cristo, o Verbo da vida. Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador do mundo. Não existe salvação senão por meio dEle. Então, essa é a primeira verdade. O conteúdo da proclamação de João aponta para a eternidade do Verbo e para a manifestação do Verbo. O seu testemunho é cristocêntrico, ele não tem outra mensagem que não seja Cristo. Hernandes Dias Lopes vai dizer que o Verbo pré-encarnado e pré-existente tinha plena comunhão com o Pai antes que houvesse mundo. Ele não é uma emanação de Deus como queriam os gnósticos. Ele não é um ser criado antes da criação de todas as coisas, como ensinou mais tarde Ário de Alexandria e como ensina hoje a seita herética Testemunhas de Jeová. Ele não é apenas um profeta, como ensina o islamismo. Ele é Deus, eternamente coigual, coeterno e co-substancial com o Pai. Ele é o Verbo da vida. Toda a vida física ou espiritual originam-se dele. Ele é o único mediador da vida de Deus para a criação, em qualquer esfera da criação.
Cristo é o alfa e o ômega de toda a criação, pois tudo foi criado nele, por ele e para ele. A proclamação da igreja é que Jesus é Deus. Na nossa igreja, todo mundo que entra ouve isso na classe doutrina. Se alguém entra na nossa igreja e não professa que Jesus Cristo é Deus, não divino, Deus, segunda pessoa da Trindade, essa pessoa não é bem-vinda aqui. Se você é membro da nossa igreja e você não confessa que Jesus Cristo é Deus, plenamente Deus, co-eterno com o Pai, pré-existente, seu lugar não é aqui, você deveria fugir daqui da igreja. Você é um herege. Ou então você deve se arrepender do seu pecado, se humilhar e confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Reconhecer a sua divindade. No Evangelho de João, João vai dizer, citando Jesus, se não crerdes que eu sou, perecereis nos vossos pecados. Se você não crer que Jesus é Deus, você ainda hoje está preso nos seus pecados. Segundo lugar, a gente vê o valor da proclamação. Versículo 1 a 3 mostra que a proclamação de João foi uma proclamação coletiva, histórica e fidedigna. Proclamação coletiva. A gente tem aqui a apostolicidade e a autenticidade da mensagem. Se você perceber no início da carta, o uso da primeira pessoa do plural acontece várias vezes. O que temos ouvido, temos visto, nossos próprios olhos contemplamos, nossas mãos apalparam, a temos visto, dela damos testemunho, vula anunciamos, nos foi manifestada, o que temos visto, anunciamos, mantenhais comunhão conosco, a nossa comunhão, ele não fala minha, ele fala nossa. Ele está se referindo a um testemunho que os próprios apóstolos deram sobre a encarnação de Cristo. O testemunho não é de um homem só, não surgiu da mente de uma só pessoa, muito pelo contrário. Todo um colégio apostólico testemunhou, viu, ouviu, contemplou, apalpou, não foi só ele. É a mesma coisa que a gente encontra em 1 Coríntios 15, de 5 a 8, dando autenticidade ao testemunho. Quando Paulo vai defender a ressurreição de Cristo em 1 Coríntios capítulo 15, ele não se refere somente ao seu testemunho da ressurreição. Ele vai dizer que apareceu a Pedro, apareceu a Tiago, apareceu a João, apareceu a outras pessoas, apareceu para mais de 500 pessoas numa só ocasião. E ele vai dizer, muitos desses, inclusive, estão vivos. Vão lá e perguntem se Jesus de fato não ressuscitou. Vai lá. Por quê? Porque tem mais pessoas. O testemunho é coletivo e isso traz autenticidade. E o testemunho aqui de João, ele tem valor também pela sua coletividade. Mas ele tem valor também pela sua historicidade. Ele não inventou uma historinha. Não, nós temos ouvido. Nós temos visto com os nossos próprios olhos. Eu não estou contando uma história que contaram para mim. E outra coisa, eu contemplei. A ideia aqui no original é alguém que para e olha atentamente. Ele poderia ter parado. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e as nossas mãos apalparam. Não. O que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado, o que temos olhado com atenção. Mas não só ouvi, não só vi, eu apalpei. Minhas mãos apalparam, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A encarnação de Jesus não foi apenas aparente, ele foi concebido, nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou e um dia voltará. E a sua proclamação também é fidedigna, porque o que temos visto e ouvimos, anunciamos. Ele não está falando de nada que ele não viu e não ouviu. O que ele recebeu, o que ele testemunhou, é exatamente isso que ele está falando.
É o que a gente vê do apóstolo Paulo. Também quando ele vai dizer, eu entreguei o que também recebi. Eu não estou entregando outra coisa que eu não tenha recebido, que eu não tenha visto, que eu não tenha ouvido, que eu não tenha testemunhado. Eu estou falando daquilo que é real, daquilo que eu pude contemplar, daquilo que eu pude apalpar. Vocês estão ouvindo esses falsos mestres dizendo que Jesus não vem em carne? Deixa eu falar para vocês, eles estão mentindo. Não, ele só tinha aparência, ele era um fantasma. Não, não era fantasma. Eu vi, eu ouvi, eu apalpei, eu toquei. Eu sei que ele é. Nos lembra Tomé, quando Jesus ressurge, e Jesus chega para ele, Tomé, põe a tua mão na minha mão e a tua mão no meu lado. Vê que fantasma não tem carne como você vê que eu tenho. Jesus, ele ressurgiu em carne. É preciso destacar que ao afirmar a humanidade de Cristo aqui, João ele está colocando o machado da verdade na raiz da heresia gnóstica que negava tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. João ele coloca tamanha importância nesse ensino, a ponto de considerar como sendo do anticristo aqueles que negavam a real encarnação de Cristo. E de fato, meus irmãos, se Jesus não se encarnou, então a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição não foram fatos concretos e reais. E então a nossa fé seria vazia e nós todos aqui estaríamos ainda entregues ao nosso pecado, como diz 1 Coríntios 15, 14 e 15. A encarnação de Cristo, ela é a pedra fundamental onde se apoia todo o cristianismo. Negando a encarnação, os falsos mestres estavam, na verdade, atacando todas as doutrinas centrais do cristianismo. E isso precisa ser proclamado. Cristo é Deus, mas Ele também é homem. E esse testemunho, essa proclamação, ela tem valor por causa da coletividade da mensagem, da historicidade dela e da fidelidade, que não só um homem pregou, mas todo um colégio apostólico pregou, proclamou, anunciou e testemunhou. André encontrou-se com Cristo e levou seu irmão Pedro a ele. Filipe encontrou Natanael e convidou a conhecer Jesus, dizendo, vem e vê. Os apóstolos que estiveram com Cristo disseram, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. A proclamação, meus irmãos, da pessoa de Cristo deve ser uma missão imperativa, intransferível e impostergável. O crente é alguém faminto que encontrou fartura, é um homem morrendo, pregando para outros homens que também estão morrendo, onde existe vida e salvação. Nós encontramos fartura, precisamos anunciar aos que estão com fome onde encontrar comida. Nós estávamos mortos e encontramos vida, precisamos ir atrás dos mortos para dizer que Cristo tem vida eterna para eles. Precisamos proclamar, porque essa proclamação tem um valor enorme. E em terceiro lugar, meus irmãos, temos as bênçãos da sua proclamação. Ele aponta aqui para nós o caminho da salvação, o fundamento da comunhão e a plena satisfação, uma vez que estamos em Cristo. A Bíblia vai dizer aqui, João vai dizer, que a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, a saber, a vida eterna que estava com Deus e nos foi manifestada. João vai falar sobre a vida eterna, e ele vai personificar a vida, dizendo que essa vida e a vida eterna é uma pessoa. Jesus Cristo é a vida eterna. Ele também no Evangelho de João vai dizer, assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, eu tenho poder para dá-la e também para reavê-la. Jesus é aquele que dá a vida e que toma a sua própria vida. A morte não venceu Jesus, ele rende o seu espírito.
tendo rendido o seu espírito, morreu. E depois ele mesmo reave a sua vida. Toma de volta a sua vida. Jesus é a vida eterna. E João vai dizer, a qual vos anunciamos. É necessário anunciar a vida eterna. Não existe salvação fora do anúncio do Evangelho. Deus manifesta a sua glória por meio das coisas criadas, fato. Mas Ele também manifestou a vida eterna por meio de uma pessoa. E Ele manifesta o caminho da salvação por meio do Evangelho, que precisa ser anunciado, para que pessoas possam invocar o nome do Senhor e então ser salvas. Isso é um ponto inegociável do Evangelho. Aprove Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Homens são enviados, pregam, pessoas ouvem, pessoas creem, pessoas invocam, pessoas são salvas pela loucura da pregação. Jesus veio ao mundo proclamando o evangelho da graça, o evangelho do reino. João Batista veio ao mundo pregando. Os apóstolos pregaram, os profetas pregaram e a igreja é desafiada, comissionada a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. E os que não creem já estão condenados. Sabe por quê? Porque revelação geral não é capaz de salvar ninguém, mas unicamente de encerrá-los no pecado, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, muito pelo contrário, trocam a glória de Deus pela criatura. Por isso que o homem, tendo lei ou não tendo lei, e peca, sem lei vai perecer, e pela lei também vai perecer, porque não existe um justo sequer. Não existe ninguém que tenha atingido o padrão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso Deus enviou o seu Filho ao mundo, para morrer no lugar do pecador, trazendo vida eterna a todo aquele que crê. Mas para crer tem que ouvir. Para ouvir temos que enviar missionários, para que possam crer e invocar e então ser salvo. Porque se com a nossa boca confessarmos Jesus como Senhor, e no nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Espera aí, o que é que a Bíblia diz que é necessário para ser salvo? Confessar com a boca e crer com o coração. Quem não crê com o coração, quem não confessa com a boca, não tem salvação. Está condenado a passar a eternidade no inferno. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, se eu não me engano, 38, tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns não têm conhecimento de Deus, e isso digo para a vergonha de vocês. Não minha, porque a minha parte eu faço, mas para a vergonha de vocês. Ele está escrevendo para uma igreja 40 depois de Cristo. E está dizendo, é uma vergonha que ainda existam pessoas no mundo que não têm conhecimento de Deus. É uma vergonha para vocês. 2000 anos depois, ainda tem pessoas que não têm conhecimento de Deus. E isso é uma vergonha para nós. E sabe o que vai acontecer com pessoas que não têm conhecimento de Deus? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 em diante, o Senhor Jesus virá como chama de fogo com os anjos do seu poder, tomando vingança contra dois grupos, contra aqueles que rejeitaram o Evangelho e contra aqueles que não têm conhecimento de Deus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição e serão banidos da face do Senhor. É isso que vai acontecer. Você acha injusto? Injusto é tu sair daqui agora, gastar R$300 numa pizzaria e investir somente R$10 de missões por mês. Isso é uma vergonha. Você quer se esquivar da responsabilidade? Essa responsabilidade é nossa. Vamos parar de fingir que não é. A gente pode fazer muito mais do que nós temos feito, porque o caminho da salvação é a proclamação de uma pessoa, Jesus Cristo. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade, anunciarmos as virtudes daquele. Está vendo que é uma pessoa, não é uma mensagem?
anunciarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segundo lugar, nós temos o fundamento da comunhão. Olha aqui a bênção da proclamação. Quando nós pregamos, pessoas podem ser salvas, por conhecerem a vida eterna, que é uma pessoa, Jesus Cristo. Mas quando nós pregamos também, e anunciamos a divindade do Filho, a sua encarnação, aquilo que ele fez, a própria vida eterna que está nele e é ele, nós passamos a ter comunhão com o Pai e uns com os outros. Não há comunhão horizontal com aqueles que não mantêm a mesma comunhão vertical. Essas coisas vos anunciamos também a vós outros. Para quê? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Por que João está anunciando essa verdade a respeito de Cristo? Para que aqueles ouvintes, deixando de lado as heresias do gnosticismo e do docetismo, e enfatizando, crendo, confessando a divindade do Filho e a sua verdadeira humanidade, pudessem desfrutar da comunhão com o Pai, com o Filho e com eles. A igreja, irmãos, tem comunhão. E a comunhão da igreja, ela não está inserida ou circunscrita a uma festa na quadra, ou um jantar dos namorados, ou encontro de casais, ou um retiro da igreja, que eu incentivo todo mundo a ir. Mas isso não quer dizer necessariamente comunhão. A comunhão da igreja está na afirmação de que Jesus Cristo é o Deus encarnado, que tomou o nosso lugar na cruz, morreu e ressuscitou. Que Ele é a verdadeira vida eterna. Todo aquele que confessa Jesus Cristo tem comunhão com o Pai, com o Filho e uns com os outros. Porque a nossa comunhão consiste numa só fé, num só Senhor, num só batismo, numa só esperança. Todo crente tem comunhão com outro crente. Eu tenho comunhão com meus irmãos que estão no Japão, que falam a língua que eu nem entendo. Mas eu tenho comunhão com eles porque eles estão em Cristo e eu estou em Cristo. Agora eu posso fazer uma festa, está cheio de gente reunida, a gente ri junto e eu não ter comunhão nenhuma com nenhuma pessoa ali. A comunhão está centrada numa pessoa e na afirmação de uma doutrina. Jesus Cristo é plenamente Deus, plenamente homem. A vida eterna está nele. Quem tem ele tem a vida eterna, quem não tem está perdido. Aquele que ouve a mensagem do Evangelho e crê nessa mensagem, mantém comunhão com Deus, com o Filho e uns com os outros. Não existe comunhão com herege. Não existe. Não existe comunhão com alguém que nega que Jesus é Deus. Não existe comunhão com alguém que nega a plena humanidade de Cristo. Não existe. Não existe comunhão. Não existe. O fundamento da comunhão está ligado à doutrina. Ser cristão não é conhecer apenas de ouvir falar, mas ter uma experiência real e pessoal com Cristo. Em terceiro, plena satisfação. Isso aqui está ligado à expectativa da proclamação. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João quer ter alegria na resposta dos seus ouvintes e quer que eles tenham a alegria que ele tem. A vida cristã é uma vida de alegria. É uma vida de perdão, de graça, de misericórdia, de comunhão com Deus e com a igreja. É uma vida de plena satisfação em Cristo. John Stott corretamente diz que a proclamação não era um fim em si mesmo. Agora se define o seu propósito imediato e último. O imediato é comunhão e o último é alegria. A religião cristã é a religião da comunhão, do encontro com Deus e com os homens, e não a religião da solidão. É a religião da alegria e não a religião da tristeza. A proclamação de Cristo visa dois propósitos: promover comunhão com o Pai, com o Filho e uns com os outros, mas também é promover completa alegria. A comunhão é a raiz da alegria.
E a alegria é o fruto da comunhão. A comunhão é a resposta de Cristo para a solidão da vida. E a alegria é a sua resposta para o vazio e a superficialidade da vida. Harvey Blaney diz que a comunhão com o Senhor e a comunhão com os irmãos constitui a base do nosso gozo mais elevado. E nosso gozo é cumprido por meio da comunhão contínua. Como a gente precisa aprender a gozar dessa comunhão com os irmãos da fé. Porque é nessa comunhão que existe verdadeiro gozo e verdadeira alegria. Depois de anunciar grupo pequeno, não existe uma forma melhor de terminar o sermão, incentivando os irmãos a desfrutar de verdadeira comunhão com aquelas pessoas que professam a mesma fé. Nós temos comunhão com as pessoas que professam que Jesus Cristo é Deus encarnado, que morreu numa cruz, ressuscitou, que é a vida eterna e que fora dele não existe vida. Concluindo, meus irmãos, nunca é tarde para servir a Deus, exortar os irmãos e refutar as heresias. Enquanto Deus nos dá vida, devemos viver para Ele. Esse não é o tempo dos jovens, mas dos crentes de verdade. Você tem um idoso escrevendo essa epístola. Tem um idoso escrevendo essa carta. Você tem um homem que é um paizão da igreja, que poderia dizer, meu tempo passou. Passou? Que legal. O tempo que você devia estar sendo mais produtivo e produtiva, você está inventando desculpa para dizer que agora é o tempo dos jovens. Meus amados irmãos idosos, de cabecinha branca ou sem cabelo, deixa eu falar, não gaste os últimos dias da sua vida com futilidade, colecionando fotos, concha e carimbo no passaporte. Gaste o seu tempo servindo ao Senhor, porque um dia você vai estar diante do tribunal de Cristo e você vai receber segundo o bem ou mal que você tiver feito por meio do seu corpo. Dedique a sua vida para Cristo. Enquanto Deus te der vida, existe um único propósito de vivê-la, e ele é Cristo. Cristo. Esse homem viu o problema da igreja e ele refutou as heresias, exortou os irmãos e não parou de servir. Até no final da sua vida, com mais de 90 anos, esse homem está escrevendo Apocalipse. Ele não para. Enquanto Deus fala com ele, ele fala com os homens. Enquanto ele caminha com Deus, ele quer levar homens a caminhar com Deus. Sua vida não passou. Então para de viver como se fosse um morto, deixando a oportunidade para outras pessoas. Que os teus melhores dias na presença do Senhor ainda estejam por vir. Toda a nossa proclamação deve apontar para Cristo, sua eternidade, encarnação, divindade e humanidade. Devemos conhecer e denunciar as seitas e heresias dos nossos dias. A unidade não pode ter primazia sobre a verdade. Se você vê algum herege na nossa igreja, denuncie. Não ouça heresia e fique com você. Se alguma coisa parecer estranha, fala para os presbíteros, fala para o pastor. Se for o caso, a gente expulsa essa pessoa do meio da igreja. Herege não pode ter espaço no nosso meio. Não pode. Tem alguém que nega a divindade de Cristo no nosso meio, é um herege. Tem alguém que nega a humanidade de Cristo no nosso meio, é um herege. Tem alguém que nega a divindade do Espírito Santo no nosso meio, é um herege. Tem alguém que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, é um herege. Tá? Então tem muita gente que está se levantando no meio da igreja, ensinando o que não deve. Se você identificar, denuncie. Não aceite herege no nosso meio. Devemos conhecer e denunciar as seitas, devemos valorizar nossa comunhão com o Pai e com o Filho, e devemos pregar para que pessoas creiam e tenham comunhão conosco. A igreja está no mundo, mas não é do mundo. A comunhão da igreja é com o Pai, o Filho e os filhos de Deus. Essa é a nossa comunhão. Que pessoas possam crer e ter comunhão conosco. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Pastor, mas eu não posso ter comunhão com as pessoas do mundo? Não, não pode. Não pode. Eu não tenho que andar com as pessoas do mundo? Não, não tem. Não tenho? Não, não tem. Não tem uma passagem na Bíblia que diz que você tem que andar com as pessoas do mundo. Não, a Bíblia diz que eu tenho que pregar. Ir por todo mundo e pregar. Vai e prega, mas ter comunhão é diferente. Você vai e prega. Mas Jesus andou com o pecador. Andou, e aonde ele estava, ele falava.
ele pregava, ele anunciava, ele confrontava o erro. Se você quiser ser igual a Jesus, meu irmão, vai-se embora, ande com os pecadores, aonde você estiver, ali você repreende o seu pecado e mostra a salvação que há em Cristo. Agora, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com a Igreja de Deus. A nossa comunhão é com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Nós não damos mãos para os hereges. Não damos mão para aquelas pessoas que negam a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. De jeito nenhum. Nós não acreditamos no ecumenismo, não somos ecumênicos. Somos exclusivistas, totalmente exclusivistas. Existe um caminho, uma verdade e uma vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai, senão por meio de Jesus Cristo. Ele é o único. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não damos mão para hereges. Não damos. Nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Que Deus nos ajude. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, serei o vosso Pai, e vocês serão para mim filhos e filhas. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso. É Ele que diz, não sou eu que digo, é Ele que diz. Vá pelo mundo e pregue, mas mantenha comunhão com aqueles que são de Deus. Amém. Vamos orar. Convido os irmãos a ficarem em pé. Amado Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Agradeço em nome de Jesus por Tua bondade, graça e misericórdia conosco. Obrigado, Senhor, porque o que era desde o princípio, ó Deus, nós tivemos o privilégio de ouvir, de conhecer e de colocar nele a nossa fé, a nossa esperança. A vida estava nele, ele é a vida eterna que nos foi anunciada. Nele confiamos, nele cremos, nele gozamos de vida eterna. Por meio dele temos comunhão com o Pai e com o Filho. É por meio dessa fé que mantemos comunhão uns com os outros. E é por meio dessa fé que hoje o nosso coração transborda de alegria. Porque na presença do Senhor há abundância de alegria. E na tua destra, Senhor, delícias perpetuamente. Nos ajude a proclamarmos, anunciarmos, testemunharmos dos feitos que o Senhor já realizou na nossa vida, para que outras pessoas tenham salvação, para que outras pessoas desfrutem da comunhão com o Senhor e com a tua igreja, e que outras pessoas desfrutem da mesma satisfação que nós temos em Cristo. Essa é a minha oração, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos queridos, que a graça do nosso Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo esteja conosco, que a comunhão do seu Santo Espírito repouse sobre cada um de nós até o dia bendito e glorioso, quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém.